Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia. Então, nesta terça-feira, dia 28 de julho, quero trazer para vocês aqui as possíveis alterações aí do calendário 2020 da Fórmula 1, tendo em vista a ameaça aí de uma segunda onda da Covid-19, né, do coronavírus, aí no continente europeu, né? Pois é, então nessa terça-feira aí tivemos mais notícias sobre o possível cancelamento do GP da Espanha, né, que agora a gente entra então numa segunda rodada tripla, depois de Áustria, Spielberg e Hungria, descansamos aí uma semaninha, então começamos agora com duas corridas seguidas em Silverstone, o GP da Inglaterra e o GP dos 70 anos da Fórmula 1, seguidos aí no dia 16 de agosto, então, pelo GP da Espanha. Acontece que uma segunda onda do Covid-19, da Covid-19, tenha atingido o continente europeu e isso preocupa muito quando se trata das corridas, né? A Fórmula 1 tem um acordo com a Espanha para que as corridas, já que a Fórmula 1 trabalha numa espécie de bolha, né? Então ele tem um acordo para que a corrida realmente aconteça, mas o fato é que tem aumentado muito as infecções aí de coronavírus no continente europeu, inclusive o governo já colocou algumas medidas de restrições aí aos bares, às casas noturnas aí, então isso pode sim afetar essa etapa marcada para o dia 16 de agosto, né? Então o que aconteceria? A gente tem hoje 13 etapas marcadas aí, né? Há duas opções caso realmente se confirme o cancelamento na Espanha, então a gente teria duas opções aí, ou a Fórmula 1 realmente cancelaria a corrida, ou então ela faria uma terceira corrida em Silverstone, né? Como já foi dito até anteriormente, aí já houve rumores sobre uma possível corrida em Silverstone, um terceiro GP seguido aí na pista britânica, caso realmente confirme que a Espanha não pode receber a Fórmula 1. Né? Então essa seria as duas opções, aí, ou eles cancelam realmente de fato o GP e a gente terminaria esse ciclo já agendado de 13 corridas hoje com 12 corridas, ou então realmente teria essa terceira corrida em Silverstone. E aí, o que acontece então, na verdade, é que a gente tem algumas possibilidades para o calendário, né? Vamos lembrar aí que no começo a Fórmula 1 disse então que de 15 a 18 corridas eles queriam realmente realizar na temporada, não só lá no começo, como eles vêm reafirmando isso a cada nova declaração da Fórmula 1, então eles reafirmam aí essa vontade, né, de realizar entre 15 a 18 corridas. É também sabido que eles precisam de 15 corridas no mínimo para manter o contrato, né, para receber o valor total dos contratos de TV aí. Então esse é o objetivo da Fórmula 1, né, entre 15 a 18 corridas. E considerando então as corridas aí, as 13 corridas realmente confirmadas, ou na Espanha ou na Inglaterra, então a terceira corrida aí em Silverstone, teríamos essas 13, já temos essas 13 corridas confirmadas. E aí então surge também a preocupação com o GP da Bélgica, né? O GP da Bélgica está agendado para o dia 30 de agosto, então em agosto nós teremos 4 corridas aí, temos 4 corridas confirmadas, mas também lá na Bélgica, então eles já mudaram aí as regras com relação ao coronavírus, também tem atingido a Bélgica. Então, essa segunda onda poderia alterar completamente o calendário da Fórmula 1, né? Acontece que, paralelo a isso, então a gente tem visto que algumas etapas na Ásia e no Oriente Médio surgiram aí. Já há muito tempo fala-se sobre o final da temporada no Oriente Médio, então com uma rodada dupla no Bahrein e uma etapa final aí em Abu Dhabi, que inclusive é contratual. Abu Dhabi tem um contrato com a Fórmula 1 para receber a etapa final da temporada, né? E a Fórmula 1 avisou também que isso deve acontecer em dezembro. Então, considerando aí final de novembro e começo de dezembro, esse encerramento da temporada abriria espaço para a Ásia completar em novembro, né? Então, em setembro também a gente tem 3 corridas agendadas, né? Então, em dia 6 e 13, os dois GPs não da Itália, né? O GP da Itália em Monza, e aí no dia 13 o GP da Toscana, no circuito de Mugello, e aí no dia 27 encerra com o GP da Rússia, o mês de setembro, né? Isso daí também tá tudo, tudo previsto para acontecer, mas caso essa segunda onda aí realmente afete ali seriamente a Europa,
A Itália também poderia ter restrições, enfim, complicaria todo esse meio campo, apesar da Itália ainda não ter, com essa segunda onda, ainda não está muito preocupada aparentemente com isso, que não tem afetado significativamente aí o país, então a Itália por enquanto. E no mês de outubro, então temos 2 corridas agendadas por enquanto, dia 11 e dia 25, então o GP de Eiffel, né, de Eiffel aí em Nürburgring, e na Alemanha, e o GP de Portugal, no circuito de Algarve, né, em Portimão. Também seriam esses 2 únicos GPs aí agendados para o mês de outubro. E em setembro, então, no dia 1º, o GP Emília-Romanha, né, que vai acontecer em Imola, seria a terceira corrida da Itália, e com essa segunda onda, tudo isso, então, ficaria aí ameaçado. E aí surge, né, como eu havia dito, então, a Ásia, né, nessa semana muito tem se falado sobre corridas na Ásia. E aí surgiu o Vietnã e a Malásia, né? Então ontem falamos sobre isso também, sobre o Vietnã e a Malásia aí poder fazer parte do calendário de 2020, e hoje surgiu a Turquia, né? Então seriam aí essas 3 corridas prováveis aí no continente asiático, né? Então, antes do final no Oriente Médio, no Bahrein e em Abu Dhabi, fechando aí, na verdade, então também 18 corridas na temporada, né? Considerando então o Imola aí como 13º GP, a gente poderia aqui dar uma brincada aqui, então, ó, dia 8 Vietnã, dia 15 Malásia, aí dia 22 e dia 29 uma rodada dupla no Bahrein, finalizando com dia 6 de dezembro em Abu Dhabi, já que a F1 indicou aí que quer realizar, que pretende finalizar a temporada no comecinho de dezembro, então colocamos aí dia 6, seria um possível final de temporada. Então temos 13 corridas em Imola, aí 14, 15, 16, 17, 18 corridas, fecharíamos dezembro no dia 6 com Abu Dhabi com 18 corridas, que foi o prometido desde o começo, né? Vamos aguardar aí, então, se essas corridas na Ásia se confirmam e também como a segunda onda vai realmente atingir o continente europeu, se a gente vai ter algum cancelamento ou se a Fórmula 1 vai ter que remanejar locais. Esses e outros assuntos você encontra no site da F1 Mania, f1mania.net. Aproveite também para conhecer outros conteúdos, nossos podcasts aí de segunda a sexta, o F1 Mania em ponto com o Carlos Garcia e comigo, os principais destaques do esporte a motor, semanalmente o podcast F1 Mania Mundo Afora, com o Alexander Grunwald, Felipe Giacomelli e o Leonardo Marçom, né, um raio-x aí sobre os brasileiros no exterior. Tem também semanalmente o Full Guys sobre MotoGP com o Gabriel Carvalho e o Gabriel Lima. Por hoje é isso, agradeço mais uma vez a presença de vocês, nos vemos amanhã, um grande abraço e até mais.